Então tá Segura o bom. trator, pera aí um pouquinho. Põe na... O trator está tudo funcionando porque nós começamos, as chuvas chegaram essa semana, É, tá então todo o Brasil mundo. do Centro-Oeste está tudo se movimentando, as máquinas estão no campo aí. Bom, mas então, voltando aí, eu tenho uma geração aí de duas, três gerações, desde o meu avô, convivi bastante dentro do agro. A minha família é toda do agro, é o meu lado materno, né? E é uma coisa interessante que eu acho que o agro brasileiro a gente, vive bem a trajetória da nossa família. Cesário, Oi. desculpa, a gente tem uma abertura formal, você me perdoa? Claro, Um lógico. minutinho só, muito Não, obrigado. tudo bem, tudo bem. É que me Fred, deram licença, eu entrei aí, mas estou aqui. não, não, nós vamos ouvi-lo com toda atenção, mas só tem um ritualzinho. Não, Obrigado. não, tranquilo. Ô, Cesário, vamos lá. Boa tarde, companheiras, companheiros, autoridades rotárias, visitantes e convidados. Hoje é 1º de outubro de 2025 e esta é a 13ª reunião ordinária online do Rotary Clube de São Paulo, ano rotário 2025-2026. Senhoras e senhores, sou Fred Tavares e estou diretor de protocolo desta reunião. Obrigado pela presença virtual de todos. Um instante da sua atenção e, por gentileza, quero informar que esta reunião está sendo gravada. Por questões protocolar e pela organização deste evento, mantenham seus microfones e demais aparelhos sonoros no modo silencioso, utilizando o chat para perguntas. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. Convido o presidente Ricardo Piragini para conduzir a reunião. Obrigado, protocolo Fred Tavares. Sejam bem-vindos à 13ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo sob o lema Unidos para fazer o bem. Vamos percutir o sino, por gentileza? Tá, já foi. Com satisfação, dou início a esta reunião solicitando a todos que saúdem a bandeira brasileira. Passar agora aos avisos de forma muito rápida. Em comemoração ao Outubro Rosa, nós faremos uma ação no dia 26 de outubro para cuidar da saúde íntima de mulheres de baixa renda que se submeteram a tratamento de quimioterapia. Serão 12 vagas, em conjunto com a Afrosp, essa ação, e essas 12 mulheres terão um tratamento gratuito a laser em 3 sessões. Cada tratamento completo com as 3 sessões custa aproximadamente R$ 4.000 e o Rotary Clube de São Paulo, junto com a Afrosp, vai destinar essas 12 vagas de forma gratuita para 12 mulheres carentes. Amanhã, às 6 da tarde, o Rotary Clube de São Paulo apoia o Quinto Sim, que é um evento de network de alto nível que o Círculo Italiano está promovendo e nós estamos apoiando. Agora, no dia 3/10, à tarde, teremos o seminário de poliomielite promovido pelo distrito.
os convites também para esses eventos foram postados no grupo. No dia 18/10, nós teremos o RILA no Espro e, agora anunciado pelo companheiro e diretor Lívio, teremos o Fórum de Economia no dia 19/10, na sede da Associação Comercial, das 8h30 às 12h30. Eu passo a palavra ao protocolo Fred Tavares para apresentar o nosso palestrante de hoje, Cesário Ramalho. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Temos a grata satisfação de apresentar o nosso ilustre palestrante, Cesário Ramalho, especial convidado do nosso companheiro Antônio Carlos Pella. César Ramalho é produtor rural na área de grãos, cana-de-açúcar e pecuária nos estados do Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Cesário é um empresário que tem se empenhado continuamente para a melhoria do agronegócio brasileiro. Após 6 anos como presidente da Sociedade Rural Brasileira, 2008 a 2013, ele compôs e compõe a diretoria e conselho de diversas instituições. Associação Brasileira dos Produtores de Milho, Abramilho, presidente de 2021 a 2023. Maisal, Aliança Internacional do Milho, presidente de 2018 a 2019. Federação das Associações Rurais do Mercosul, presidente de 2007 a 2009. AgriShow, Feira Internacional de Tecnologia Agrícola, presidente de 2009 a 2011. Atualmente, Cesário é coordenador do Conselho Agronegócio da Associação Comercial de São Paulo. Este é o nosso palestrante do dia, a quem peço da nossa audiência uma calorosa saudação rotária. Presidente Ricardo Piragini. Cumpridas as formalidades, Cesário, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado e parabéns aí pela formalidade, protocolo. Eu acho que o nosso país, de repente, carece um pouco disso. Então, obedeço rigorosamente e acho que é absolutamente necessário e produtivo. Eu acho que a gente tem respostas boas quando as coisas têm boa disciplina, né? Eu acho que Cesário, não querendo te interromper, mas já interrompendo, olha quem está presente nessa reunião. O seu padrinho aí, ó. Antônio Carlos Pella. Ah, tá bom, Bela. Ele não está aparecendo na minha tela, mas um grande abraço, Tela. Um grande abraço. Pois é, você me convidou e eu aqui estou. Eu mas muito obrigado. Sei que você teve uma cirurgia, mas que gostoso, que está aí bem. E vamos mais um tempo bom pela frente aí, se Deus quiser, todos nós. Mas eu não sou, como eu já disse, eu não sou palestrante, né? Eu falo um pouco das coisas que eu venho atuando nisso aí há 60 anos, nós fazendo a nossa em Minas Gerais e no Mato Grosso do Sul, e junto com a família. E eu herdei disso, ter contando um pouquinho da família, minha família materna, da minha mãe, que o meu avô é nascido em Uberaba, nasceu numa fazenda ali próximo a Uberaba, uma irmandade de 15, né? O mesmo pai, mesma mãe, hoje em dia mais praticamente não existe, mas e depois foi imigrando, né? E em 1930, né, a minha mãe, por exemplo, nasceu em 22 e o meu avô imigrou para São Paulo depois de ter. Ela nasceu lá na fazenda nossa, em Minas Gerais, lá no Triângulo Mineiro, e uma fazenda que meu pai até fez, construiu uma usina de açúcar, de etanol no começo, e nós estamos lá hoje nessa fazenda plantando cana.
E o meu avô mudou então para São Paulo, com um objetivo forte, claro, e quase que único, quase, para buscar educação para a família, para os filhos, né? Buscar colégios equilibrados, competentes, com aquilo que ele já tinha amealhado como pecuarista no Triângulo Mineiro, e então procurou São Paulo. E ele dizia para mim que ele veio para São Paulo para ler Jornal da Capital, né? Porque o Jornal da Capital, naqueles tempos, 1930, demorava uma semana, talvez, para chegar, e claro que tudo já ultrapassado. Então, mostra uma saga dessa colonização brasileira, ocupação do território brasileiro, busca da inteligência, busca pela educação. Mas aí, falando assim do agro específico, né, eu acho que o agro brasileiro, eu vou começar por onde esse tempo do meu avô era um grande, se tornou um grande pecuarista, e ele trabalhava também uma coisa interessante. O vovô tinha uma empresa de logística em 1910 por aí, né? E a logística, só que a logística naquele tempo dele, de pecuária, ela era montada a cavalo, né? E o vovô trazia animais do estado de Goiás, no sul de Goiás, Morrinhos e Tumbiara, aquelas regiões por ali, trazia para Barretos, né, em São Paulo, a pé, né? E porque Barretos era, naquela ocasião, o grande centro da pecuária brasileira, né? Onde a gente tinha os grandes abates. Já começou logo, logo a existir algum capital estrangeiro, como o frigorífico Anglo, frigorífico Swift, frigorífico Armor, que sustentou-se isso até 50 anos atrás, ainda tínhamos, e temos até hoje mesmo, a marca Swift, por exemplo, hoje pertence à JBS. Então, ele era um homem de logística no transporte dessas boiadas aí para Barretos. E a agropecuária brasileira, nós estamos hoje representando praticamente 30% do PIB brasileiro, né? E isso é até um pouco mais, dizem alguns estudiosos, pesquisadores, porque, num exemplo simples, você tem o vinho, que é profundamente agrícola, unicamente quase que agrícola, mas você não tem a garrafa do vinho, muitas vezes não é somada, né? E vai por aí adiante algumas coisas, componente de caminhões, peças, a própria Faria Lima, aqui em São Paulo, tem uma área muito grande que emprega pessoas para operar os créditos agrícolas, os financiamentos agrícolas, enfim, o setor financeiro, econômico da nossa atividade. Então, acho que tranquilamente nós estamos com 30% do PIB. Desse PIB, 30%, 7% somente é das nossas fazendas, está dentro das porteiras das fazendas. E 23% está fora da atividade produtiva. Então, são os transportes financeiros, exportação, preparação, industrializações e etc. Aí, desde o sapato de couro por aí, desde a borracha por aí. E por aí vai o negócio do agro. E isso, não é a minha opinião, mas a gente pensando só um pouquinho, você vai ver que a agricultura brasileira ela se desenvolveu a partir da fundação da Embrapa. A Embrapa tem 52 anos hoje e foi assinado o protocolo de a intenção de fundação da Embrapa pelo ex-ministro Cirne Lima, no governo Médici, se não me engano, e no mesmo dia que assinou-se a fundação da Embrapa, fundou-se também a Itaipu, né? Diz que no mesmo dia no Palácio se reuniram e foi fundada essas duas coisas muito importantes do nosso país. A agricultura com a Embrapa foi um novo mundo que aconteceu. E a Embrapa foi fundada pelo ministro Cirne Lima, que é vivo hoje no Rio Grande do Sul, felizmente está bem. Ele, se não me engano, é um veterinário,
e especializado em várias questões da pecuária, como raças zebuínas, principalmente as europeias, que são criadas no Rio Grande do Sul, e cavalos também, ele é um aficionado dos cavalos. E quem fundou, inspirou a fundação da Embrapa, que é muito importante, foi o ex-ministro Alisson Paulinelli, um mineiro glorioso, era agrônomo, foi reitor da Universidade de Lavras e foi conduzido a questão, vamos dizer, a gestão política do nosso negócio pelo ex-governador Rondon Pacheco, de Minas Gerais, no governo militar. O Paulinelli, ele, o governador precisava desenvolver uma coisa diferente da agricultura e conseguiu, abreviando um pouco, conseguiu do governador carta branca para criar projetos. E ele fez uma parceria com o governo do Japão e criou uma série de experiências no território de Minas Gerais, principalmente no Jequitinhonha, se não me engano, o nome está certo, no norte de Minas. E essas pesquisas científicas com agrônomos, veterinários, técnicos dos mais variados tipos, ele conseguiu começar a desenvolver a capacidade de cada região, de cada localidade, as suas competências para determinadas culturas. E esse foi o starter da nova agricultura brasileira, baseada puramente em ciência, em tecnologia. E isso que fez o grande desenvolvimento da agricultura brasileira. Um exemplo disso, a soja, né? A soja brasileira. Hoje nós somos o maior produtor e maior exportador mundial de soja, produzindo aí 160 milhões, 159, cento e tal milhões de toneladas. Somos o maior exportador, comprador maior é a China, é o segundo maior produto de exportação brasileira, atrás do petróleo. Estamos aí em torno de 19 bilhões de dólares nessas exportações da soja. O agronegócio inteiro, né, hoje está exportando. Não, não tô, tem uma anotação aqui, mas nós estamos com algum. Eu não me lembro aqui, não vou falar porque de repente vou falar errado. Mas então, nós temos aí mais de 50% da pauta de exportação. E o Paulinelli, ele foi, então, essa figura muito importante no desenvolvimento do agro. E o ministro Cirne Lima foi a Minas Gerais perguntar o que ele tinha conseguido, como ele tinha conseguido fazer, criar aquela empresa que é a EPAMIG, Empresa Mineira de Projetos Agropecuários, que funciona até hoje, a EPAMIG, lá em Minas Gerais, e é uma Embrapinha. E ele disse para o ministro, falou, o senhor volte a Brasília e construa, funde, pense numa entidade que dependa menos das verbas do governo, etc. E assim o ministro Ciro Lima fez, mas no final não conseguiu desenvolver. A Embrapa, fundada, ele tinha. O Paulinelli tinha 20 experiências em Minas Gerais. O Cine Lima, no Ministério, não tinha mais que 5, não tinha verbas. Então, a Embrapa forçou o governo a criar verbas específicas para várias pesquisas. O Cine Lima, quando começou a desenvolver a Embrapa, com poucas frentes, isso aí custava bastante, era caro, era um investimento grande. E ele tinha pouca resposta do ministro da Fazenda naquela ocasião, Delfim Neto. E ele brigou com o ministro Delfim Neto, como bom gaúcho, e arrepiou na madrugada e ligou para o presidente Geisel, já de Porto Alegre, já do Rio Grande do Sul, que não tinha condição de trabalhar, agradeceu, etc. e tal, e acabou. E a Embrapa passou um tempo presidida por um pernambucano muito apática, completamente apática.
E aí, quando foi escolhido o presidente Geisel, o presidente Geisel chamou o ministro Paulinelli para desenhar um projeto de agricultura para o Brasil. O Paulinelli falou: olha, presidente, ele estava ainda em campanha. Isso vai custar caro, eu preciso de uma estrutura grande para fazer um projeto de país, né? Não, senhor, o senhor vai ter tudo aqui, doutor Paulinelli, o seu centro de trabalho é ali, aqui, acolá, o que o senhor precisar vai ter. Paulinelli gastou uns meses lá e fez um grande projeto e levou ao presidente Geisel. O presidente Geisel disse que gostou muito do projeto, era um projeto cheio de agrovilas pelo centro-oeste brasileiro. Ele criava muito agrovilas, como existem muito nos Estados Unidos. E o Geisel, o presidente, falou para ele: então, muito bom, muito bem, ótimo projeto, o senhor vai desenvolver o projeto, o senhor vai ser o meu ministro da Agricultura. Paulinelli agradeceu e falou: presidente, eu vou ser tudo para o senhor, menos o ministro da Agricultura. Mas, doutor Alisson, como é que o senhor faz, desenvolve um projeto, cria um projeto dessa magnitude, que agrada aqui todo o meu staff, e o senhor não quer ser o ministro? Ele falou: presidente, o projeto da Embrapa vai custar muito caro, e eu não vou ficar em Brasília horas no gabinete do ministro da Fazenda esperando liberação de verbas, porque é o que vai acontecer, presidente. Então, o presidente Gás deu um tapa na mesa e falou: não, doutor Alisson, o senhor vai despachar diretamente com o presidente da República. O ministro da Fazenda do Ministério da área da Agricultura será o presidente da República, sou eu. E aí o Paulinelli aceitou o cargo e estruturou a Embrapa e foi embora a Embrapa. Mas o Geisel, acho muito importante a participação do Geisel, porque ele visitava a Embrapa, a sede da Embrapa em Brasília, todos os sábados do governo. Todo sábado do governo, o Paulinelli, estivesse onde estivesse, voltava para Brasília para receber o presidente. Então, eu tenho a impressão que isso aí foi uma coisa fundamental para que a agricultura ganhasse esse espaço. E aí nós ganhamos o Cerrado, não é? Com essa novidade, essa tecnologia e tal. E tem um outro caso muito interessante também, mais um detalhezinho, que o Geisel falou para o presidente Geisel que ele precisaria de 1.000 técnicos, doutores, para operar as pesquisas que ele precisava. Isso os japoneses já estavam chegando no Brasil e começando a trabalhar, junto com a Embrapa. E ele, então, fez um edital convocando, abrindo uma vocação para 1.000 doutores na área agrícola. Apareceram coisa de 50. Não existia doutorados no agro, né? Nem Exalc de Piracicaba, Pelotas, não existia praticamente nada. Aí o Geisel perguntou: mas e agora como é que o senhor vai fazer? Ele falou: então, posso fazer? Pode fazer, está autorizado. E o Paulinelli, então, fez uma pré-seleção de técnicos e selecionou essas pessoas, né? E mandou 1.000 pessoas para fora para fazer estágio de doutorado em várias partes do mundo. Eu, recentemente, no último governo, tive uma reunião em Brasília, questão de águas, irrigação, e tive o prazer de sentar ao lado de uma figura que foi nessa onda aí, nessa zona, nesse tempo, fez um doutorado em Iowa, não é? Que é o grande estado agrícola americano. Então, os senhores vejam como foi fundamental a importância de uma pessoa que sensibilizou toda essa comunidade agrícola, e aí o agricultor foi chegando. E nós fomos chegando naquele lugar onde não se plantava nada. Não existia agricultura no Cerrado. Nós tínhamos um alqueire, 2, 3 hectares para ter uma vaca, que essa vaca se debilitava tanto na sua gestação que ela criava um bezerro um ano, passava outro, não criava. Hoje, nós temos 3, 4, 5 vacas em 1 hectare.
Tudo isso no Cerrado brasileiro. Nós descobrimos o Cerrado brasileiro. Nós fabricamos terras similares só às terras da Bahia, de Buenos Aires, da província de Buenos Aires. Então, eu dou um prêmio espetacular, muito grande, para o mérito extraordinário do presidente Geisel, junto que soube conduzir, soube trazer, soube cultivar, soube estruturar o ministro Paulinelli, que fez esse grande trabalho. A partir daí, o Brasil tornou-se uma coisa completamente diferente de tudo, né? E hoje é tão diferente que hoje nós não temos. A agricultura brasileira, ainda falei aqui na Associação Comercial, a semana passada, para o governador do Paraná, o Ratinho, que nós estamos correndo o risco de plantar soja, que eu planto, colher a soja e não ter para onde levar a soja, porque nós estamos carentes completamente das infraestruturas. Nós não temos armazém, nós não temos armazém para meia safra brasileira, talvez. O americano tem para 2 safras de alguma coisa. Nós não temos estradas, as nossas estradas estão congestionadas, estão com uma dificuldade de transporte, encarecimento do transporte, dificuldade de transporte, congestionamentos. Os nossos portos estão sucateados. Eu mostro um exemplo para vocês. Por exemplo, que o ano passado, no Mato Grosso do Sul, onde eu planto grãos, eu plantei o milho o ano passado sem adubo, porque o adubo ficou retido no porto de Paranaguá e o navio não conseguiu atracar. Eu plantei, joguei o adubo 15, 20 dias depois. Então, você imagina o tamanho dessas dificuldades. E nós fomos nos adaptando a um crescimento bastante significativo, né? Estamos hoje produzindo em 80 milhões de hectares, apesar do tamanho da dificuldade da agricultura, apesar das quedas, grandes quedas de preço que nós tivemos na Bolsa de Chicago, que regulamenta o preço dos grãos, da soja, do milho. A soja de $15 o bucho, hoje vale 10, já faz essa safra passada trabalhamos com esse preço. O milho, que valia $8 o bucho, hoje está em 4,50. Os custos de produção que aumentaram, os fertilizantes aumentaram, os defensivos, muita coisa importada. E temos o gargalo, além da infraestrutura, nós temos um gargalo muito forte, muito grande mesmo, que é a questão do seguro. Eu trabalho fortemente isso, fiz várias palestras, fizemos reunião no Senado, fizemos reunião na Câmara, muitas vezes o Paulinelli ia comigo, despertando as pessoas para a necessidade de um seguro agrícola. O seguro agrícola é um seguro completamente diferente do seguro de um automóvel, de um móvel, do imóvel, uma obra de arte, qualquer coisa. É sujeito. Nós temos uma grande indústria da mais alta tecnologia, nós temos mais pesquisa numa soja, que a gente fala muito, do que uma nave da NASA. Nós temos a questão do climática impacta fortemente. Temos problemas seríssimos no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul passou o ano passado, há um ano e pouco, com aquela tempestade que todos nós vimos, nos solidarizamos, e depois disso ainda tivemos seca no Rio Grande do Sul. E estamos vendo aí toda hora, né? Essa semana nós tivemos tempestades e chuvas violentas em algum canto do mundo. Então isso nos preocupa muito, mas é uma coisa que preocupa, mas nós temos que buscar alternativas para reduzir os nossos riscos. Nós temos essa alta agricultura, alta tecnologia a céu aberto. A agricultura é um céu aberto. Quando nós temos, o ano passado, o estado de São Paulo, o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil, nós tivemos fogaréis imensos, imensos, imensos. E quando você tem um momento, aliás, como estamos vivendo hoje, aqui de seco, bastante seco o centro-oeste, tivemos chuvas essa noite, mas o fogo, quando entra nesse momento que nós estamos muito secos, com a umidade relativa muito baixa, é praticamente incontrolável, né? E claro que, evidente, tem algum fogo que são acidentes,
à margem das estradas e tem uma infelicidade com isso daí. Então, isso é um pouco aí da agricultura que a gente tem. Eu queria saber que tempo que eu tenho, quem que está controlando, me controlando, que tempo que eu tenho e se está indo. Eu vou falar Cesário, mais um pouquinho. mais, Né? mais 5 minutos, Tá tá bom. bom? Depois vocês vão Mais fazer cinco algumas minutos, tá perguntas. bom? Querem fazer algumas perguntas? Oi? Nós vamos abrir para pergunta, né? Ah, tá bom, tá Nós bom. vamos abrir para Tá perguntas. bom. Então acho que é isso, é uma ideia do que é o grande. Eu trabalho fortemente porque o brasileiro tem que ter orgulho do seu agricultor. Nós temos os agricultores pequenos, microagricultores familiares. Santa Catarina, a propriedade média tem de 10 hectares para trás. 13, 14 hectares é a média de Santa Catarina. O estado de São Paulo tem 400 mil propriedades, tem 50% com menos de 20 hectares. O Rio Grande do Sul, similar a isso. E temos o norte, que temos as grandes áreas, temos um maior produtor brasileiro, 3, 4, meia dúzia, uma dúzia, está concentrado nessa região, com muita dificuldade de transportes ainda. Apesar de termos aberto fortemente, muito bem, o Rio Amazonas, que hoje serve de um grande transportador a partir do Rio Tapajós e aquela outra porto lá perto de Manaus. Então, ganhamos aí, nesse contexto, os mercados internacionais. Nós temos 10 produtos que nós somos o maior produtor do mundo. Né? Nós somos o maior produtor de carne bovina, com uma capacidade de crescimento extraordinária. E os mercados estão abertos para isso. Nós tivemos aqui na Associação Comercial, essa semana, um diretor, vice-CEO, não é o CEO, do frigorífico Minerva, da Minerva Foods, que é a maior exportadora de carne bovina da América Latina. Não é a maior produtora brasileira, que é a JBS. Mas nós temos um país, ele mostrou para nós, como a Índia, por exemplo, consome 3 quilos de carne por ano. O Brasil consome 36, 37, o Uruguai consome 42, a França, eu tinha anotado aqui, a França consome, o Canadá, 21 quilos, o Reino Unido, 16. Então, e nós temos aí a grande oportunidade nossa, por exemplo, é um país que nós abrimos recentemente as exportações de carne bovina, consome 2 quilos de carne por ano, tá certo? A Índia consome também 3, 4. Estão apreciando a carne bovina brasileira. A China tem consumo muito pequeno e estamos despertando o paladar dos chineses para a carne bovina. Então, as proteínas animais, que nós somos desculpa, que nós somos esse grande exportador, nós temos a capacidade, temos terra para isso, temos área para isso, temos muita tecnologia, mas muita tecnologia hoje. Nós estamos fazendo um trabalho agora na China, em que nós vamos ter uma missão de distribuir grupos de trabalho pelo interior da China, divulgando carne bovina, forma de fazer, fazendo jantares, fazendo almoços, fazendo churrasco de frango, de suíno ou de carne bovina para aumentar o consumo. E dentro disso tudo, às vezes você tem, mas a carne é cara no Brasil porque exporta tudo. Não, nós estamos exportando 30% da nossa produção, 70% é consumo interno ainda. E por aí vai todos os nossos produtos. Nós estamos crescendo muito na tilápia, estamos crescendo muito no algodão, somos o maior exportador mundial de algodão, em crise, porque a China está em crise comprando pouco. Nós estamos trabalhando também com milho. Não somos o primeiro, os Estados Unidos é o maior exportador, produtor de milho, a China é a segunda, o Brasil já ocupa o terceiro lugar, passou a Argentina já com facilidade, e o milho tem uma importância imensa. E vamos encerrando aqui com a questão do etanol. Nós estamos produzindo hoje
19 bilhões de litros de etanol, um potencial de crescimento fantástico também. Nós estamos com um grupo aí que já opera, vai fazer uma planta na área do Xingu, com as pecuárias. O etanol, nós estamos conseguindo abrir mercado para o etanol fora. Temos uma dificuldade com os Estados Unidos nessa questão, uma disputa, mas, enfim, estamos trabalhando, estamos crescendo. E nós crescemos esse ano, nós estamos atingindo em agricultura, passando dos 80 milhões de hectares. O Brasil tem 850 milhões de hectares. A floresta amazônica tem 450 milhões de hectares. As nossas fazendas varia de estado, de bioma. Nós protegemos 20% das nossas fazendas aqui no Centro-Oeste, elas são protegidas. 20%. Na Amazônia, 80% da área que você ocupa, você tem que manter como reserva, você só aproveita 20%. Então, é uma ideia aí, mas o agro é tão grande, né? E tem um potencial ainda tão grande, e que nós precisamos muito de embaixadores treinados, capacitados, para divulgar os nossos produtos e ganhar os mercados, apesar que as nossas indústrias estão se espalhando por aí tudo. Mas é muito importante o governo estar junto conosco. Quando vai o presidente da República, ainda ontem, na segunda, antes de ontem, o diretor da Minerva ainda falou, o nível de conversa, quando vai o presidente da República nessas viagens todas, é muito importante e está sempre abrindo mercados. Muito obrigado e desculpe aí, eu sou meio apaixonado por isso. Só meio, né? Dá para perceber, dá para perceber, viu, Cesário? Presidente Ricardo. Tá bom. Então, estou às horas de vocês. E outra, por último aqui, assim, eu só falo, eu queria agradecer muito. A gente está aqui hoje na Associação Comercial, ter o comitê, o Conselho do Agro aqui. Isso é uma coisa muito importante para nós, produtores, mostrar na nossa cara, mostrar nossas qualidades e advogar com vocês as nossas dificuldades para a gente somar junto com isso. O que eu tenho de problema no nosso negócio, muitas vezes, maioria das vezes, os comerciantes têm também, a indústria tem também, e eu acho que nós temos que juntar mais forças, nós temos que ter mais a força da sociedade civil, né? Crescer isso para a gente influenciar melhor os nossos. Muito bom. Queria agradecer ao Cesário Ramalho e agradecer em especial o companheiro Antônio Carlos Pella. Essa exposição ela foi extremamente rica. Eu acho que a gente tem que repeti-la, porque o Cesário fala com conhecimento de causa, né? E conta detalhes da história que facilitam o nosso entendimento hoje da agricultura, né? Então, parabéns duplamente, uma honra recebê-lo, viu, Cesário? Nós queremos marcar para você vir ao clube num almoço, receber um certificado pessoalmente. Já Obrigado. fica a dica aí, ou dia 8 agora desse mês, ou dia 22 desse mês, né? Certo. E eu gostaria mostrar o certificado e nós queremos entregar pessoalmente, como você merece. Nós vamos abrir agora 5 minutos para perguntas. Queria começar pelo Pella, por favor, com seus comentários. Está sem som, Pela. Ah, Agora acho que consegui abrir. sim, Abriu. Cesário, muito obrigado por ter aceito o convite do Rotary Clube de São Paulo para você vir aqui falar conosco a respeito dessa maravilha que é a agricultura brasileira. E eu lembro bem, quando eu era criança, a nossa agricultura era familiar, a gente só produzia aquilo que comia em casa. Hoje em dia nós, hoje em dia nós estamos abastecendo o mundo e ainda com possibilidades de abastecer muito mais. Principalmente essa história que você contou, história com H, bem grande, porque vem expor aquilo que
o agro brasileiro fez, a abertura das terras do Brasil, a abertura da agricultura de uma maneira geral, a capacitação dos homens brasileiros, a capacitação do povo brasileiro para que possa produzir isso e tornar-se o maior exportador de diversos produtos, e ainda vamos ter muito mais. Eu agradeço a você, sinceramente, e ao Piragi também, o nosso presidente, por ter proporcionado a este grupo de formadores de opinião, que são os membros do Rotary Clube São Paulo e dos Rotary Clubes em geral, conhecer um pouco da história do agro e conhecer um pouco da nossa história. Muito obrigado, Cesário. Obrigado. Ô, Pela, eu que agradeço imensamente isso. Cada janelinha que a gente abre é uma nova oportunidade das pessoas se juntarem a nós, trabalharmos juntos por um país melhor, para uma alimentação melhor e para trazer essas rendas, esses dólares, essas coisas todas e melhorar a nossa situação, nossa vida e o conforto do nosso país. Portanto, eu é que agradeço a você, especialmente aí no Rotary, o Piragi, que é o coordenador, o presidente de vocês. É um prazer imenso ter pessoas junto que trabalham pela melhoria, pela grandeza do país. Nós temos que estar sempre muito juntos e muito perto. E agradeço em nome do agro brasileiro para vocês. Para Muito você. obrigado. Nós temos duas pessoas para falar, o Kim e depois o Maurício Alexandre, e aí a gente vai partir para o encerramento. Obrigado. Pode falar, Kim. Obrigado pela palavra. Bom, eu teria muita coisa para falar do Cesário, porque, além de tudo, nós tomamos de vez em quando um cafezinho junto lá no Harmonia. É uma pessoa admirável em todos os sentidos. Além de ser um fazendeirão, eu nasci no agro também. Eu nasci no meio das sacas de café. Minha avó era a rainha da Mogiana na produção de café, a parte Ribeiro do Vale. Mas eu saí do agro e vim para a medicina e eu estou feliz desse jeito e eu admiro demais o trabalho do Cesário e acompanho para e passo, porque meu Oi? Internet. muito grão, está produzindo Nelore e está produzindo como é que é? Milho, soja e gado. Então, está trabalhando demais, meu genro, e cuidando dos meus netos com o dinheiro da cana não, dos grãos. Ele falou muito bem do poder e do crescimento que o Brasil pode ter. E nós, como amantes do Brasil, só podemos parabenizar o trabalho do Cesário. Beijão, Obrigado. tudo de bom. Te vejo lá no clube. Vamos tomar um café especial lá. Um abração, Um obrigado. abraço para todos. Obrigadão, Obrigado. obrigado. Maurício, por favor. Boa tarde, eu queria cumprimentar o Cesário pela bela exposição. Eu queria fazer uma pergunta para ele. Ele deixou muito latente a importância, né, dos investimentos no setor do agro, né, principalmente na parte de infraestrutura para escoamento de produção. E a gente sabe que infraestrutura no Brasil afeta todos nós, né, tanto nas cidades quanto no campo, né? A gente escuta falar muito de hidrovia, de ferrovia, de ligação ao Pacífico, até para escoar produção, né? O que está realmente, né, acontecendo, o que é devaneio e que o pessoal fala que vai acontecer, só que o futuro nunca chega. Não, mas Maurício, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que é bem colocado, que você coloca na dificuldade do agro, né? Onde o agro tem dificuldade, que é essa questão da infraestrutura. Não é um problema só nosso, é um problema bem mais amplo. E todo o setor exportador brasileiro tem isso, e já não é nem do setor exportador, é o setor, às vezes, até de alimentos, né? Você viaja daqui para Ribeirão Preto, de São Paulo para Ribeirão, a estrada é lotada, é cheia e tem uma baita estrada, uma baita rodovia, né? Então, acho que nós temos que pensar isso, né? Temos que pensar coletivamente isso. Nós temos que investir nessa região, nessas questões de transporte. E temos que investir nos portos, temos que aumentar os portos, criar mais portos.
a ferrovia, né, pegando um caminho aí, a ferrovia é claro que é necessária. O Brasil é um país muito extenso, nós temos que ter uma ferrovia de leste a oeste e de norte a sul, né? Não é impossível não conviver com isso. Porém, através do tempo, isso foi retardando, retardando, e hoje a ferrovia, você para fazer uma ferrovia é 10 anos. Entre a questão ambiental, aprovação e construção e etc. e tal. Apesar que a China parece que tem modelos novos aí. Mas, enfim, é demorado. Nós temos que melhorar nossas estradas hoje, né? Ainda falava com o governador do Paraná outro dia, essa minha fazenda em Mato Grosso do Sul é à margem da 163. A 163 tem 3.000 quilômetros de Paranaguá ao Pará. Não é? Ela é congestionadíssima. Então, eu não sei, eu já imaginei, falei com o Temer isso, né? Fazer terceira pista, uma coisa que resolve momentaneamente. Porque nós não podemos esperar a ferrovia, nós temos que ter outras soluções, melhorar os nossos armazéns, melhorar a nossa capacidade de armazenagem, é muito fraca, é muito fraca, muito fraca, muito pequena. Não é? Nós conseguimos armazenar metade daquilo que a gente está colhendo. E estamos colhendo, estamos caminhando, aumentando as nossas produções, e estamos aumentando mais. Nós tinha até uns números aí, mas nós aumentamos muito mais a produtividade do que a área física. Não é? Então, é uma situação difícil. Agora, isso precisa ter governo, nós estamos nos articulando aí para ver se a gente colabora para fazer um projeto, um programa numa coisa dessa. Mas é essencial, vai pelo armazém, vai pelo seguro. O seguro, se você tiver um seguro, minimiza muito essa questão do Rio Grande do Sul, por exemplo. Se nós tivéssemos um seguro agrícola firme, como tem os americanos, por exemplo, que financiam, tem 80%, 70%, 80% da sua agricultura segurada, o Brasil não tem 20%, é ridículo isso, né? E é uma questão de Estado isso, né? Então, aborrece muito a gente, preocupa muito a gente, e particularmente a área privada tem feito, né? As cooperativas, né? Que o Paraná tem o grande celeiro brasileiro da pequena e média agricultura familiar é Paraná. O Paraná é semeado de cooperativas que prestam um trabalho extraordinário, desde a pesquisa, o transporte, a industrialização. Não é? Nós precisamos, Maurício, lembrando aqui, uma conversa do Ratinho, nós precisamos, por exemplo, nós precisamos parar de exportar o milho, o grão milho e o grão soja. Nós temos que exportar o óleo, nós temos que exportar o farelo, porque nós estamos mandando o milho e coisa para esmagar lá na China, na Ásia principalmente, que é o nosso foco de venda, né? Nós precisamos mandar o produto acabado, mandar o bacon, mandar o pernil, mandar o corte de vários cortes e tudo. Nós temos que diminuir isso, temos que industrializar mais. Então, mas é muito mais. E temos que ter um programa de governo, de Estado, né? Não é nem de governo. O Estado, o governo para lá ou para cá, nós precisamos ter isso daí. Então, infelizmente, isso é uma dificuldade que a gente tem. E temos isso tudo, lembrando aqui que gera o custo Brasil. Nós temos um custo de botar a soja no porto maior do que tem no Golfo do México e maior do que tem a Argentina no Porto de Rosário. O nosso custo é o maior custo que tem, produto dessas deficiências. Muito bom. Que aula, hein? E a associação comercial sempre à frente, né, Pela? Criando as diretorias, as coordenações, chamando gente do porte do Cesário Ramalho para coordenar assuntos e parte da nossa economia muito importante. Muito obrigado, Cesário. Passo a palavra para o nosso protocolo Fredimo. Muito obrigado, presidente. Com satisfação, registramos as presenças das autoridades, visitantes e convidados em nossa reunião. Nossa audiência recebeu 32 pessoas. Nosso muito obrigado. E fico muito feliz, mesmo com alguma dificuldade, em rever aqui na telinha o Antônio Carlos Pella,
o José Ernesto, Paulo Chedi, de longe ainda, mas aqui presente, Francisco Fernandes, Paula, governador Chicane, Dora Cunha Bueno. O meu grande abraço, muito obrigado, Cesário, pelo fala fácil que você tem. Presidente Ricardo Piragini. Um abraço para todos e parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns, parabéns, parabéns. Vamos Muito contaminar obrigado. mais gente com isso. E eu não vou, Obrigado. dia 8, eu não vou poder. Vamos ficar no dia 22, eu reconfirmo para vocês. Perfeito. Tá bom? Muito obrigado, Fico muito Cesário. honrado, viu? A honra vai ser nossa. E um abração para É, o Pela lá. Estou vamos esperando o combinar, café aqui, Pela. vamos combinar do Pela entregar o certificado para você. Tá bom. Bom, caminhando agora, eu vou encerrar a reunião, a 13ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, sob o lema Unidos para fazer o bem. Vamos percutir o sino e encerrar. Obrigado. Muito